Como começou essa nossa crise? Nós tivemos um período de bonança econômica internacional que foi para o mundo inteiro até 2008. 2008, quando estourou a grande bolha econômica americana, a primeira bolha, pode-se dizer, porque a segunda está para estourar a qualquer momento, mas a primeira grande bolha estourou. A humanidade perdeu uma oportunidade ímpar de mudar as regras do jogo. De que regras eu me refiro? Eu me refiro a uma economia que se comporta como um grande cassino, em que as pessoas brincam com o dinheiro dos outros e apostam em ganhos cada vez maiores. E como o ganho produtivo não traz o retorno esperado, vai-se para o ganho especulativo. Bancos acabam emprestando a altos juros, empréstimos para aventureiros e a baixos juros para pessoas que não têm condições de pagar. Mas o importante é mostrar na sua carteira que o dinheiro é movimentado, porque isso dá credibilidade a uma instituição financeira. E a crise americana se deu basicamente no momento em que se constatou que a maioria dos papéis nas carteiras das instituições financeiras americanas, e não só americanas, na verdade, todas elas estavam contaminadas por esses títulos que eram emitidos por essas instituições americanas, os chamados derivativos, né? Que esses papéis, todos eram podres, porque não tinham lastro. As pessoas que contraíam o empréstimo ou eram aventureiros, que não tinham como pagá-los, nunca teriam como pagá-los, ou eram pessoas que se, vamos dizer, empolgaram com a bonança e a pequenos juros de consumo, né? Mas que não trariam jamais estabilidade bancária para vamos dizer, para uma movimentação financeira escriturária que era muito maior do que o lastro de dólar que se tinha no tesouro. Né? Inventou-se dinheiro, em outras palavras. O dinheiro foi inventado. Um dinheiro que não existia. E nesse momento os bancos começaram todos a ruir. Desapareceram vários bancos no mercado americano, bancos grandes, na Alemanha também. Um banco grande foi fortemente abalado, que foi o Dresdner Bank, acabou sendo comprado pela Commerzbank. Hoje a Commerzbank está trepidando nos seus fundamentos também. A Deutsche Bank está sobrevivendo graças a recursos chineses que estão sendo colocados nas suas ações, né? Mas nós estamos com uma economia extremamente instável. A crise não passou. Mas o Brasil passou por 2008 com uma relativa tranquilidade. Por quê? Porque o consumidor brasileiro não pegou dinheiro emprestado com os americanos. Porque nossa economia é relativamente fechada. Os nossos bancos são relativamente poucos, os bancos comerciais brasileiros. Nós temos um número de bancos comerciais pequeno. Os derivativos norte-americanos não eram muito atraentes para os brasileiros que produziam, vamos dizer, aplicações com juros muito mais altos. Para que nós íamos investir de derivativos americanos? Nós tínhamos uma praça mais atrativa para o nosso capital especulativo, né? Porque nossos juros são incrivelmente altos, mesmo em períodos mais baixos, os juros eram altos, né?
Nós chegamos a ter juros de 7%, juros básicos de 7% com a Dilma, um período melhor, de maior bonança, chegou a 7%. Mas juros de 7% em qualquer país do mundo é uma coisa gritante. Nós vemos que o Japão usa juros negativos, por exemplo. Se deixar dinheiro parado em qualquer aplicação, você perde dinheiro. Portanto, significa que você tem que pegar seu dinheiro e botar em alguma coisa produtiva. Você especular com seu dinheiro, a não ser que você entre em mercados de alto risco, mercado futuro, você vai perder seu dinheiro no Japão. Na Europa é muito parecido. Os juros são o quê? 0,5, 0,4, 0,2 em banco. 7% é muita coisa ainda. O Brasil não se contaminou. Não se contaminou graças a esse resquício, né, de barreiras financeiras que ainda existem no mercado brasileiro. Então, nós passamos realmente 2008, 2009, como dizia o Lula, apenas sentindo uma marolinha. Ou seja, ouvindo os ecos do mercado internacional, mas não chegavam efetivamente a nos afetar. A crise tomou conta do Brasil na segunda metade de 2014 e achou a economia brasileira completamente despreparada para essa crise. Por quê? Porque nós recebemos a crise, vamos dizer, num efeito secundário. Como a economia lá fora, né, perdeu, vamos dizer, impulso por conta da crise bancária, o Brasil, que se tornou uma economia exportadora de commodities, começou a ver seus mercados ruírem. O preço do minério de ferro foi praticamente para o chão. O petróleo, por várias razões, não foi apenas por falta de demanda, foi por uma política proposital. Chegou a $10 o barril do óleo Brent, que estava a $120, baixou para $10 o barril. Isso tudo afetou profundamente a economia brasileira. Só fazendo um parênteses, a política do petróleo foi uma política diferenciada, não foi uma política de crise. Essa daí foi construída, porque os Estados Unidos não tinham nenhum interesse em que o Irã voltasse a entrar no mercado. Nem a Arábia Saudita tinha esse interesse. Então a Arábia Saudita resolveu chutar a OPEP e resolver produzir petróleo numa escala nunca antes vista. Paralelamente, os Estados Unidos começaram a produzir petróleo a partir de uma tecnologia altamente poluidora, que é o fracking, né? Que é o uso de xisto betuminoso para transformar em petróleo. É uma das piores tecnologias para você ganhar petróleo. Produz uma quantidade enorme de enxofre, né? E, além disso, um estrago ambiental violentíssimo com a própria retirada do xisto betuminoso. Então, houve propositalmente um objetivo de se baratear o petróleo para se tornarem inviáveis os investimentos no aumento da produção de certos países. Esses certos países eram, sobretudo, Irã e Venezuela, que eles queriam atingir os americanos, né? Foram os mais atingidos. Paralelamente também a Rússia, né? O Cazaquistão, Azerbaijão, um pouco, e o Brasil, com o seu pré-sal. Né? Porque o pré-sal é uma tecnologia extremamente cara. O petróleo, para ser viável no pré-sal, ele tem que ter um preço mínimo de $75. Com $10, o petróleo das profundezas do mar não se paga.
Então o Brasil, que tinha feito enormes investimentos na exploração do petróleo, do pré-sal, investimentos bilionários, viu de repente esse seu investimento se dissolver. Naquele tempo também o Brasil tinha comprado uma refinaria dos Estados Unidos, que era a refinaria de Pasadena, que na época era um negócio que faria sentido. Por quê? Porque a maioria das refinarias brasileiras, naquela época, ou a maioria não, mas a totalidade das refinarias brasileiras, estavam programadas para refinar apenas óleo pesado. Petróleo pesado. O petróleo pesado exige um tipo de refino, de craqueamento, que é diferente do óleo leve, petróleo leve. Como, vamos dizer, o petróleo, a massa do petróleo brasileiro, do pós-sal, é óleo pesado, um óleo de baixa qualidade, de baixa octanagem, que produz muita gasolina e pouco diesel. É por isso que a gasolina no Brasil acaba pagando o preço do óleo diesel. O Brasil tinha apenas essa, vamos dizer, essa vocação. Nos Estados Unidos, por outro lado, as refinarias eram, vamos dizer, estavam preparadas na sua grande maioria para fazer o craqueamento de petróleo leve, tipo Brent, que a maioria do petróleo que chegava lá que era petróleo da Arábia Saudita, mas também algum petróleo também de outras regiões do mundo, que, como Indonésia, não é isso? Que tem um petróleo de melhor qualidade. Só que isso, vamos dizer, hoje é a evolução disso, só fazendo aqui um parênteses. Só que hoje acontece exatamente o contrário. Como nós já exploramos praticamente todo o petróleo leve mundo afora, os próprios poços que antigamente davam petróleo de alta qualidade, como a Arábia Saudita, como o Iraque, como a Líbia, hoje praticamente só estão mais produzindo petróleo pesado também, ou seja, o petróleo de má qualidade. Então, os americanos mudaram as suas refinarias hoje, todas praticamente, para petróleo pesado. E Pasadena ficou uma das poucas refinarias de óleo leve que ainda existem nos Estados Unidos e no Canadá. A grande vantagem, é que isso a imprensa não conta, é que hoje Pasadena, apesar de todo esse escândalo que se fez, hoje é altamente rentável, porque como todas as refinarias estão programadas para petróleo pesado, quem ainda tem petróleo leve, e ainda existe petróleo leve, mas em menor quantidade, precisa de refinarias que existem poucas apenas, como Pasadena. Então Pasadena está com sua capacidade de refino completamente esgotada, produzindo à vontade. A Pasadena foi, na verdade, comprada para quê? Para poder refinar petróleo do pré-sal, que é petróleo leve. E o Brasil não tinha como refinar esse petróleo. Então, por isso que foi comprado a Pasadena. A Pasadena, então, tinha um objetivo claro. Fazia sentido. Foi um mau negócio. Foi um mau negócio porque, infelizmente, hoje nós vemos isso, no estamento dos diretores da Petrobras, havia uma série de más práticas, em que se comprou essa refinaria por um mau preço. Na verdade, não se comprou por um mau preço. Se o Brasil tivesse ficado só com sua parte da refinaria, porque aquilo lá, na verdade, era uma parceria entre o Brasil e a Bélgica, se o Brasil tivesse ficado só com sua parte da refinaria, o Brasil teria feito um bom negócio. O problema é que a Bélgica foi esperta e o Brasil não soube colocar isso no contrato e resolveu sair da parceria unilateralmente. E o contrato dizia que se a Bélgica saísse da parceria unilateralmente, o Brasil era obrigado a comprar a parte belga pelo valor que o Brasil pagou pela outra parte.
como naquele momento de crise, a refinaria de Pasadena baixou o seu valor, né? O Brasil teve que pagar a parte belga por um valor muito mais alto do que ela valia no momento que o Brasil comprou a parte belga. Ou seja, isso da refinaria, ou seja, isso foi um contrato mal feito. Se foi mal feito propositalmente, se foi mal feito simplesmente porque as pessoas não foram cuidadosas, isso até hoje não está muito esclarecido, mas o fato é que isso é que desencadeou o escândalo da Petrobras. Foi o caso Pasadena. Foi o que desencadeou, foi esse preço mal calculado para adquirir a parte do parceiro belga, né, que resolveu, de uma hora para outra, abandonar o negócio quando ele viu que o preço do petróleo estava baixando, disse assim, olha, estou saindo de Pasadena, não me interessa mais. Aí o Brasil ficou, por contrato, obrigado a pagar pela parte belga o mesmo valor que tinha pago no momento em que aquela refinaria valia muito, né, a parte dos belgas, no momento que a refinaria não estava valendo nada. Tá? Agora não, agora a refinaria voltou a ser altamente rentável. Né? Neste momento ela está indo muito bem. Isso fontes internas da Petrobras atual, ou seja, o Pedro Parente dizendo isso hoje. Ainda assim, o Pedro Parente está querendo vender Pasadena, curiosamente. Quer dizer, logo agora que Pasadena, finalmente, depois de todos esses anos, nos trancos e barrancos, está começando a dar lucro, eles agora querem se ver livre de Pasadena. Quer dizer, eu acho que é a segunda parte do golpe contra a Petrobras. Né? Já a primeira foi na hora que compraram por um preço mal calculado, a segunda parte agora na hora que vendem, provavelmente quando poderiam ainda extrair dali muito lucro. Bom, fechando parênteses. Então essa crise pega o Brasil de surpresa. Por que de surpresa? Porque como o governo Dilma estava vendo que não havia efeito nenhum no mundo, achou que as medidas anticíclicas brasileiras tinham, vamos dizer, vacinado o Brasil contra aquela crise, no ano de 2013, para fazer face às manifestações de rua, né, ela resolveu simplesmente baixar incrivelmente as tarifas energéticas brasileiras. E ao baixar essas tarifas, ela fez uma desistência de rendas para a União enorme, né, enorme, assim, significativo. Foi um péssimo cálculo. Na época, inclusive, a nossa sobrinha, a Agnes, que trabalha lá no Ministério de Minas e Energia, já dizia, olha, ela está fazendo uma loucura, ela está simplesmente estragando todo o nosso cálculo da matriz energética. Ela não pode baixar esse preço agora. Esse preço está baixo agora porque nós estamos tendo chuva e os reservatórios estão cheios. Na hora que os reservatórios vazarem, o que vai acontecer? Quando baixar os reservatórios, nós vamos ter que ligar as termoelétricas, o preço da energia da termoelétrica é muito mais alto e a gente vai ter que aumentar esse preço das termoelétricas, da energia enormemente, né, para poder fazer face a esta diminuição que ela fez agora. Se ela não tivesse diminuído, né, o valor da energia elétrica, tivesse mantido uma política realista, ela depois não precisaria dar aquele solavanco e aumentar logo a seguir, e isso desequilibrou enormemente a economia, porque preço de energia, infelizmente, ele influencia todos os preços de mercado. Tudo é produzido com energia. Né? Então, no momento em que você tem solavancos em preço de energia, você vai ter solavancos no mercado, solavancos na rentabilidade, solavancos no lucro das empresas. Porque todas elas precisam de muita energia, consumem muita energia. Né? Então, a crise foi feita, infelizmente, a crise de 2014, por fatores externos. Realmente, a diminuição por demandas de, vamos dizer, produtos brasileiros, basicamente commodities brasileiras, com pouca, vamos dizer, com pouco conteúdo tecnológico, quase nada, que o Brasil passou a exportar, porque era altamente lucrativo num momento de bonança da economia internacional. A desindustrialização que se seguiu por conta dessa especialização do Brasil em commodities. Né? Mas
essa crise, ela nos pega de surpresa, no momento em que realmente a gente mais precisa de recursos para financiar o nosso desenvolvimento. Então a crise vem na segunda metade de 2014. Essa crise começou a ser sentida ainda na campanha de Dilma. Mas aí o grande medo do marqueteiro dela de expor essa questão no meio da campanha, que significaria, em parte pelo menos, ter que aderir ao discurso da oposição. Sim, nós vamos ter que adotar medidas amargas. Ela estava dizendo na campanha que não, que o Brasil conseguiu sair ileso da crise mundial. Foi esse o discurso da campanha de 2014. Olha como o Brasil está bonito, olha como o Brasil está belo. Mas, no meio da campanha, começou-se a sentir que, gente, não vai ser fácil. Terminada a campanha, nós vamos ter que fazer uns ajustes, porque senão nós não passamos, nossa economia não passa bem pelo fim do ano. E ela ficou convencida disso. E colocou na pasta da Fazenda, logo que assumiu o segundo mandato, Joaquim Levy, que era, na verdade, candidato a ministro da Fazenda do Aécio Neves. Quer dizer, foi lá, vamos dizer, colher flores no quintal do vizinho. E isso é fato. Isso aí a gente não pode negar. E resolveu, então, abandonar as suas medidas anticíclicas e converter-se vamos dizer, ao mais puro manual de Chicago, de produzir superávit fiscal para enfrentar essa tempestade que estava por vir. Isso significa cortar todos os investimentos, inclusive os sociais. Muito disso que esse desgoverno atual está produzindo, infelizmente, é decorrente de receitas que saíram da cozinha do governo Dilma. Temos que dizer isso com toda clareza. Essa reforma dos 20 anos de congelamento de investimentos era uma ideia que já estava no programa do governo Dilma, não com essa extensão. Eram 5 anos de revisão, de congelamento, com a possibilidade de mais 5 anos depois. Aqui, o Temer simplesmente dobrou a meta. 10 anos com a possibilidade de revisão por mais 10 anos, ou seja, 20 anos. Mas a ideia saiu do Barbosa e do Levy. Ou seja, não foi numa ideia do Henrique Meirelles. Da mesma forma também, a ideia de aumentar a idade mínima para aposentadoria estava nos planos do Barbosa. Então, há alguma hipocrisia nisso também, nesse debate todo. Porque muitas dessas ideias elas saíram da cozinha do governo anterior, isso não vamos negar não. E é bom que a gente assuma isso. É bom que a gente assuma isso, porque nós nos tornamos, eu acho que no momento que você assume a sua culpa nessa história toda, você se torna menos vulnerável. Porque tudo isso, mesmo essas, vamos dizer, essas derrapagens todas, não justificam o que veio depois. Mas que houve derrapagens, e derrapagens muito graves.